programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fábio Souza. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, muito bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Nós estamos agora na nossa quinta aula do curso de Direito Previdenciário, Pensão por Morte e Auxílio Reclusão. Nos encontros anteriores, nós debatemos aspectos gerais dos dois benefícios e agora nós vamos focar a nossa atenção no auxílio reclusão, esse benefício polêmico. Então, tudo o que nós debatemos até agora no nosso curso a respeito dos benefícios como regra geral se aplica também ao auxílio reclusão. Mas, da mesma forma como fizemos na aula passada, em que avaliamos aspectos específicos da pensão por morte, hoje o nosso objetivo é debater aspectos do auxílio reclusão. Esse benefício que tem previsão constitucional no artigo 201, inciso 4º da Constituição. Vamos então. O auxílio reclusão, ele vai ser devido em razão dos dependentes do segurado ou para os dependentes de um segurado. O objetivo do auxílio reclusão, que é um benefício extremamente polêmico e muitas vezes mal compreendido, é reduzir os impactos da prisão na vida dos dependentes. Então, o primeiro ponto a ser afirmado com bastante ênfase é que o auxílio reclusão não é um benefício devido ao segurado, devido ao preso. É um auxílio devido aos seus dependentes. Sua missão constitucional é substituir o segurado no sustento dos seus dependentes, uma vez que ele não pode fazê-lo, já que está preso. O Estado exerce o seu poder punitivo, o mantém preso e, por conta disso, os seus dependentes merecem o apoio, o amparo do Estado. A gente tem que começar desconstruindo uma ideia preconceituosa contra o auxílio reclusão. A primeira afirmação a ser feita é que essa prestação está prevista na Constituição. Consequentemente, não é qualquer novidade, não é qualquer benefício garantido por governos recentes, mas algo que já está tradicionalmente previsto no direito previdenciário já há muitas e muitas décadas. Além disso, nós vamos encontrar também o auxílio reclusão com previsão em alguns tratados internacionais, na legislação comparada. É um benefício que não é uma exclusividade do Brasil, ao contrário, é algo que se recomenda para se garantir proteção social. E por trás do auxílio reclusão, nós temos um dos mais basilares princípios do direito penal. A pena não deve ultrapassar a pessoa do apenado. Nós não podemos querer que os dependentes paguem pela prisão do segurado. Eu não posso estender aquela pena às gerações do segurado, às gerações de descendentes do segurado ou os seus outros dependentes. Isso seria voltar no tempo, isso seria voltar à Idade Média ou a outros momentos históricos em que nós tínhamos ali a punição do criminoso ou da pessoa que cometeu um delito sendo estendida aos seus dependentes. Era uma vingança do Estado contra aquela pessoa que sofria com a pena e via os seus dependentes sofrendo. Ora, vamos agora viver um outro momento, um momento que tem íntima relação com o Estado de Direito, íntima relação com o Estado democrático. Então, em um Estado democrático de direito, o indivíduo deve ser responsabilizado pelos seus atos, mas eu não posso permitir que a atitude de um gere insegurança total, absoluta para outros, ainda que sejam outros próximos a ele. Ora, então, o auxílio reclusão tem por objetivo dar margem no campo da previdência social a concretização desse princípio de não extrapolação da pena à pessoa do apenado. Os dependentes
merecem, portanto, uma redução do impacto da prisão. Digo redução porque não se espera, com auxílio reclusão, eliminar qualquer impacto, mas nós vamos buscar, pelo menos no campo econômico, no campo financeiro, reduzir esses reflexos da prisão na vida dos dependentes de um segurado. Já sabemos que o fundamento de validade constitucional é o artigo 201, inciso 4º. Na Lei 8.213 de 91, nós vamos ter o auxílio reclusão previsto no artigo 80. O artigo 80 da Lei 8.213 trata do auxílio reclusão e vai trazer aqui suas principais características, suas principais exigências. Mas a legislação do auxílio reclusão, ela lança a mão da aplicação subsidiária das regras da pensão por morte. O próprio artigo 80 da Lei 8.213 diz que as previsões legais sobre a pensão por morte serão aplicadas subsidiariamente ao auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão, portanto, vai encontrar ali, nas regras da pensão por morte, algumas respostas para a sua disciplina. Ainda assim, algumas questões estavam em aberto, muitas dúvidas a respeito do benefício, e foi necessário, então, vir uma lei, alguns anos depois, para trazer algumas respostas. Essa é a Lei 10.666 de 2003, que dedica o seu artigo 2º ao auxílio reclusão. Então, além do artigo 80 da Lei 8.213 de 91, o benefício de auxílio reclusão está tratado também no artigo 2º da Lei 10.666 de 2003. Olhando para esses dois dispositivos legais, bem como para a Constituição, nós já temos aí o material necessário para avaliarmos e estudarmos o benefício de auxílio reclusão. O primeiro ponto que temos que tratar nessa análise mais detalhada é a sua necessidade social. Qual evento da vida gera auxílio reclusão para os dependentes do segurado? Bom, o evento é a prisão. Apesar do nome auxílio reclusão, a necessidade social é mais ampla, não está restrita à hipótese de reclusão, mas a ideia é aqui a ideia de prisão. A prisão é que vai dar origem ao auxílio reclusão. Mas o que é prisão para o direito previdenciário? Durante muito tempo se discutia qual seria o conceito de prisão para fins previdenciários. Havia duas certezas. Aqueles regimes de cumprimento de pena fechados, então o cumprimento de pena em regime fechado era prisão. Isso era certeza. Outra certeza é que o regime de cumprimento de pena aberto, então quando tínhamos o cumprimento em regime aberto, não havia prisão. Então, o aberto, com certeza, não era prisão. O fechado, com certeza, era prisão. A dúvida permanecia com o semiaberto. No regime semiaberto de cumprimento de pena, nós temos prisão ou não? A questão ficava, então, dependendo de alguns pareceres do Ministério da Previdência, de decisões judiciais, mas o legislador acabou resolvendo esse assunto no artigo 2º da Lei 10.666 de 2003. Então, o artigo 2º da Lei 10.666 vai nos dizer que o regime semiaberto é considerado prisão para fins previdenciários. Então, nós vamos considerar aqui prisão, tanto regime fechado quanto regime semiaberto. Mas reparem que o fato gerador do benefício não é a pena. Eu não tenho pena como fato gerador, não tenho condenação como fato gerador, ou sentença penal transitada em julgado como fato gerador. Esse não é o fato gerador do benefício. O fato gerador do auxílio reclusão é a prisão. Como consequência, as prisões cautelares também vão dar origem ao benefício. As prisões cautelares, então, quando eu falo de prisão temporária, prisão preventiva, eu já tenho aqui fato gerador do benefício. Mas, Fábio, alguém pode perguntar, não existe aí um regime de cumprimento de pena nas prisões cautelares? Sim, mas a resposta, se nós temos uma prisão preventiva, uma prisão temporária, elas são equiparadas a qual regime de cumprimento de pena? Regime fechado.
Então, não apenas o regime fechado e o regime semiaberto dão direito ao benefício, como as prisões a eles equivalentes. Então, as prisões cautelares darão direito ao auxílio reclusão. Com isso, nós podemos dizer que tanto o regime fechado, quanto o regime semiaberto, quanto ainda as prisões temporárias, preventivas e todas as outras prisões cautelares vão dar direito ao auxílio reclusão aos dependentes do segurado. Sobre esse tema, temos mais um ponto polêmico. Precisamos aqui avaliar se existe alguma hipótese de prisão civil que daria direito ao auxílio reclusão. Vamos ver o que nos fala uma pergunta de um telespectador. A prisão do devedor de alimentos gera auxílio reclusão. Essa é uma questão polêmica. A administração pública, o INSS, vem resistindo à concessão do auxílio reclusão nos casos da prisão do devedor de alimentos. Mas, se nós avaliarmos a Lei 8.213 e vamos perceber que o que interessa aqui é a prisão, pouco importa o título da prisão, se vai ser uma prisão em razão do devedor de alimentos, ou se vai ser uma prisão em razão de condenação ou mesmo uma prisão cautelar. O fato é que o Estado está mantendo a pessoa presa e durante aquele período da prisão, os seus dependentes têm que ter direito ao benefício. Alguns podem falar, então vão utilizar a prisão para pagar a pensão? De forma alguma, porque se ele é devedor de alimentos, aquela pensão alimentícia que está sendo devida se refere aos meses anteriores. O auxílio reclusão não vai dar conta desses períodos pretéritos. O auxílio reclusão vai pagar dali para frente. Consequentemente, apesar de ser um assunto bastante polêmico, com controvérsias doutrinárias, jurisprudenciais e por resistência da administração, nós vamos trabalhar aqui com a ideia de que é possível, pelo menos para uma parte da doutrina e da jurisprudência, a concessão do auxílio reclusão nos casos da prisão do devedor de alimentos. Muito bem, avançando no nosso tema, podemos ainda avaliar quais são as exigências pessoais. Já conhecemos a necessidade social, é a prisão. E as exigências pessoais? O legislador impõe algumas exigências pessoais e o Constituinte também. Bom, a primeira exigência pessoal é a qualidade de segurado. Nesse caso, eu preciso ser segurado no momento da prisão, para deixar auxílio reclusão aos meus dependentes. Não adianta virar segurado depois ou ter sido segurado antes. No momento da prisão, deve existir a condição de segurado. Então, ele foi preso, nesse momento da prisão, ele deve ser segurado. Ora, ele deve manter a qualidade de segurado até o momento em que ele é preso, o que não significa que ele precisa estar trabalhando. Ele pode estar no período de graça. O artigo 15 da Lei 8.213 estabelece hipóteses em que a pessoa para de contribuir, para de trabalhar e ainda durante um determinado período ele mantém a qualidade de segurado. Pode ser por 12 meses, 24, 36 meses como regra, essa é a regra geral, 12, 24, 36, ou tem outras possibilidades, todas previstas no artigo 15 da Lei 8.213, em que a pessoa continua a ser segurado sem trabalhar e sem contribuir. Ora, então, se ele está desempregado, por exemplo, há 6 meses, ele ainda é segurado. Então, preenche essa exigência pessoal, ser segurado no momento da prisão. Não adianta, portanto, que ele se transforme em segurado durante a prisão, tampouco que ele já tenha sido segurado em momento anterior. O que nós vamos exigir aqui é